Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é A Missão do Mestre, uma reflexão sobre o Domingo de Ramos. E o texto bíblico para a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua compaixão e por nos ensinares neste dia de Domingo de Ramos a importância de certos ensinamentos a respeito do teu reino. Querido Deus, trabalhe em nossos corações por meio do Espírito Santo. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você tivesse a possibilidade de escolher um lugar para morar, um país diferente, qual seria este? Quais são as características de um país, de um reino, de uma nação que são importantes para você? Aquelas características que você diz assim no seu coração: se eu morar num país que tem estas qualidades, aí sim eu gostaria de morar lá para constituir uma família, para casar, para estudar, para trabalhar. Quais são os valores com os quais você se identifica e que são importantes, na sua opinião, para serem adotados por um governo, por uma nação? Certamente todos nós já fizemos esta pergunta ou estas perguntas, especialmente nestes momentos de pandemia. E acredito que isso não se aplique apenas a nós, brasileiros, mas praticamente a todos os cidadãos do mundo. Diante do caos em que estamos vivendo, é normal nós nos perguntarmos o que poderia ser diferente, o que poderia ter sido feito e que não foi feito, e que contribuiu para que esta situação social, educacional, sanitária se tornasse tão caótica como nós estamos presenciando nos dias de hoje. E, naturalmente, esse tipo de pergunta não é feito apenas por nós hoje. Cidadãos das gerações passadas também já, muito provavelmente, se fizeram este tipo de pergunta.
Nos tempos de Jesus, a situação era pior ainda. Na época do Império Romano, havia muita desigualdade social, muita violência, muita injustiça. E, normalmente, as sociedades eram caracterizadas por uma imensa massa de gente excluída, de gente pobre, desfavorecida, e uma elite política, econômica, religiosa, que tinha grandes privilégios. Jesus viveu numa sociedade assim. A sociedade judaica do tempo de Jesus era marcada por uma enorme crise econômica, havia pessoas famintas, pessoas doentes, não havia nenhum tipo de sistema de saúde naquela época, a expectativa de vida era bastante reduzida e havia uma elite religiosa e política que dominava a sociedade judaica da época. E a religião, nos tempos de Jesus, havia se deteriorado. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos, principalmente no livro dos profetas, um chamado da parte de Deus para que os judeus retomassem o sentido da verdadeira religião. A religião havia se deteriorado a tal ponto que ela dificultava o acesso das pessoas ao conhecimento de Deus. Ela havia transformado Deus num ser muito, muito distante, com uma imagem distorcida, e as pessoas, então, haviam praticamente abandonado os valores religiosos. E Jesus, então, neste momento histórico da história de Israel, Jesus vem ao mundo e, então, tem a missão de restaurar o verdadeiro sentido da religião e a imagem de Deus que havia se deteriorado tanto. E no domingo de Ramos, Jesus entra na cidade de Jerusalém com uma missão específica. Alguns dias depois, ele morreria na cruz e ressuscitaria, evento que nós celebramos na Páscoa. Mas existe uma questão pedagógica no domingo de Ramos. Quando Jesus entra em Jerusalém, a sua entrada tem uma missão didática, que é a de preparar as pessoas para determinados valores, sem os quais estas pessoas não poderiam compreender o sentido da morte e da ressurreição de Jesus. A entrada, portanto, de Jesus em Jerusalém, ou o domingo de Ramos, como nós chamamos este acontecimento, tem o objetivo de transmitir a você e a mim o conhecimento dos valores que caracterizam o reino de Deus. E quais são estes valores? O primeiro deles é a paz. Notem que o texto bíblico aqui em Mateus capítulo 21 diz: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Refere-se à profecia de Zacarias, lá do Antigo Testamento. Digam à filha de Sião. Sião é um outro nome de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Nós falamos há pouco tempo sobre o chamado dos profetas em relação aos judeus para que estes
recuperassem o sentido da verdadeira religião. E um desses profetas foi Zacarias. Numa das profecias de Zacarias, Deus chama a atenção do povo judeu para um aspecto que havia sido esquecido na religião da época. A religião havia se transformado numa série de rituais extremamente complexos, difíceis. O templo de Jerusalém era muito pomposo, chamava atenção pela sua opulência. E as pessoas haviam então invertido os valores. Achavam que Deus era uma realidade extremamente isolada, elitizada, e que a religião tinha que ser algo pomposo, complexo. E havia muita violência na sociedade de Israel. Muitas vezes nós lemos nos livros de Moisés a importância de uma sociedade pacífica, de se aceitar o estrangeiro, de se valorizar um ao outro, de se amar um ao outro, a importância do respeito. E aparentemente isso havia sido negligenciado. Então, o profeta Zacarias chama a atenção no sentido de que o Messias, que é o rei escolhido por Deus, em um determinado momento da história, entraria na cidade de Jerusalém, não de uma forma pomposa, não de uma forma arrogante, não com carruagens de ouro, não com séquitos esplêndidos, mas o rei, o Messias, entraria de uma forma extremamente humilde, montado num jumento, acompanhado de uma jumentinha. Esta profecia se cumpriu na vida de Jesus, o rei escolhido por Deus. Jesus entra em Jerusalém num jumento, porque o jumento, na cultura do Antigo Oriente, era um animal que simbolizava a paz. E paz só existe quando as pessoas são humildes. Portanto, humildade e paz são valores que acompanham um ao outro. Não existe paz se não houver humildade. E não pode haver humildade se a paz não for semeada. E hoje, nossa sociedade precisa de paz. E quando a Bíblia fala em paz, ela não está falando apenas num estado caracterizado pela ausência de guerras e de violência. Esta é uma paz externa, mas o aspecto principal da paz é interno. É um estado dos nossos corações, dos nossos espíritos, em que nós nos encontramos em harmonia com Deus e um com o outro. A paz só pode existir com a humildade, porque a humildade se caracteriza por eu me considerar igual ao meu semelhante. Humildade não significa eu me considerar inferior ao meu semelhante. Humildade implica eu me enxergar como uma pessoa de igual valor, igual dignidade em relação ao meu próximo. Ou seja, se eu sou uma pessoa humilde, eu vou amar ao meu próximo assim como eu amo a mim mesmo. Este foi o grande mandamento ensinado por Jesus. Quando perguntaram a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele diz, em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua mente. E o segundo mandamento, disse Jesus, é amar ao próximo
como a si mesmo. Amar aqui significa eu considerar o próximo uma pessoa tão digna de valor, de respeito, uma pessoa digna como eu também sou digno de amor e de respeito. Eu olho para o meu semelhante como uma extensão de mim mesmo, assim como eu sou uma extensão dele. Temos personalidades diferentes, somos pessoas diferentes, mas compartilhamos do mesmo mundo, compartilhamos dos mesmos elementos químicos que compõem os nossos corpos. Ninguém é melhor do que ninguém. E quando nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm esta consciência de que todos são iguais, todos são amados pelo seu Criador, todos são dignos de valor, de honra, nós passamos a valorizar o próximo. Nós passamos a investir no nosso próximo. O resultado disso é a paz. E hoje nós vivemos numa sociedade extremamente violenta. As pessoas são violentas não apenas nas suas atitudes. As pessoas são violentas nas suas palavras, nos seus gestos, muitas vezes na sua forma de olhar uns para os outros. Nos casamentos, marido e mulher muitas vezes tratam um ao outro com violência, quando não física, violência verbal, agressão psicológica. Os filhos são criados assistindo a essa atmosfera de violência, de agressão, e acabam reproduzindo em seus relacionamentos adultos o mesmo tipo de violência e de agressão que viveram nos seus ambientes de infância, e esse script de violência vai se perpetuando de geração em geração, e aí nós assistimos, muito tristes, a este incremento dos índices de feminicídio. É deplorável isso. A sociedade que caracteriza o reino de Deus é uma sociedade marcada pela paz. O reino de Deus é um reino de paz. Futuramente, este reino se tornará visivelmente manifestado aqui neste mundo. Por enquanto, nós não chegamos ainda a esta fase da história, mas isso ocorrerá. Mas o reino de Deus já está em nós, em nossos corações. E é a partir de você e de mim que nós podemos tornar este reino cada vez mais uma realidade em nossa sociedade. As pessoas estão polarizadas, expressam suas opiniões de maneira a julgar, a rotular, a agredir ao próximo. As pessoas perderam respeito pelas autoridades, as autoridades perderam respeito pela população. As pessoas passam a usar uma linguagem chula, nociva, que faz mal à saúde. Jesus, neste domingo de Ramos, nos alerta para lembrarmos que a paz é um aspecto essencial do seu reino. Em segundo lugar, Jesus nos ensina neste domingo de Ramos que a fraternidade é essencial. O texto relativo ao domingo de Ramos diz assim: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado,
Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Quando Jesus entra em Jerusalém, multidões vêm ao seu encontro. Por quê? Porque se identificavam com o Mestre. Sabiam que aquele Jesus que estava montado num jumento era uma pessoa especial, vinda da parte de Deus, que se identificava com as necessidades, com os sentimentos, com as dificuldades, com a rotina de vida das pessoas, especialmente das pessoas mais necessitadas e excluídas da sociedade da época. E Jesus se comportava como um verdadeiro irmão. Ele tinha uma atitude fraterna. Ele considerava os seus discípulos, as pessoas que a ele recorriam, como pessoas pertencentes à sua família, a família de Deus. E aqui, novamente, é importante nós percebermos este ensinamento bíblico. Todos nós fazemos parte da família de Deus. É verdade, conforme diz o Evangelho de João, que nem todos se apropriaram pela fé da posição de filhos de Deus. As pessoas que recebem Cristo em seus corações acabam tendo o poder de serem feitos filhos de Deus, no sentido de que elas se apropriam da consciência de serem feitos filhos de Deus. No entanto, a Bíblia deixa claro em várias passagens que todos nós fazemos parte da família de Deus. Deus é chamado de o nosso Pai. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele está ensinando a humanidade a reconhecer que o nosso Criador é o nosso Pai. Podemos dizer também a nossa mãe, porque foi Deus quem nos gerou. Portanto, quando nós temos consciência de que nós somos criados por Deus, nós passamos a ter um sentimento e uma atitude de fraternidade. E quando nós nos vemos como irmãos, nós vamos desejar o melhor um ao outro. Imaginem como seria uma sociedade em que todas as pessoas enxergassem uns aos outros, umas às outras, como pessoas irmãs. Imaginem uma sociedade onde o sentimento fraterno fosse uma realidade. Como seria maravilhoso viver numa sociedade assim. Esse dia chegará. Esse dia ainda chegará. É uma profecia bíblica. Mas Deus está nos preparando para nós podermos um dia viver neste tipo de sociedade. Em terceiro lugar, a alegria é um aspecto inerente ao reino de Deus. As multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. As pessoas estavam tomadas por um espírito de alegria. Por que estavam tão alegres? Porque estavam reconhecendo Deus em suas vidas, na presença de Jesus.
Deus é a realidade mais importante em nossas vidas. E quando nós nos conscientizamos de que nós vivemos para Deus, de que nós vivemos em Deus, de que nós somos absolutamente dependentes de Deus, nós passamos a ter este sentimento de alegria em nossos corações. Um dos aspectos que marca o ser humano alienado de hoje e de todas as épocas é o sentimento de distanciamento de Deus. Quando nós vivemos distanciados de Deus, nós experimentamos os sentimentos mais amargos, porque nós não fomos criados para viver distantes e isolados de Deus. Nós somos criados para viver em comunhão com Deus. Nós somos criados para viver em função do amor de Deus. Ele é o nosso Pai, a nossa Mãe, que tem prazer na companhia e na comunhão dos seus filhos. E Jesus, quando entra em Jerusalém, traz a consciência de Deus ao encontro das pessoas. Como é que você está hoje? Como está o seu espírito hoje? Você está consciente do reino de Deus em você? Você está consciente da presença de Deus na sua vida? Neste domingo de Ramos, que possamos refletir sobre a importância da paz, a importância do amor fraterno e da alegria em nossas vidas. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe e conceda a você uma semana repleta de vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.